Então, bom, estamos iniciando aí a... Deixa eu começar. Beleza, pessoal, começamos a gravar, vou compartilhar a tela. Tá todo mundo vendo direitinho? Acho que tá, né? Beleza. Então, pessoal, bom, vamos lá, né? O tema de hoje, né, seguindo o nosso cronograma, né, teve aquela pequena alteração, né, devido ao feriado, enfim, aí teve uma confusão aí de se podia ter aula, se não podia, enfim, eu achei por bem a gente fazer essa troca, né, não prejudicou em nada o calendário, então hoje a gente retoma aí com a parte de Healthcare SCRM, né, que nada mais é que são os conceitos de SCRM que a gente vem trabalhando, né, e a gente vai ver como eles podem ser aplicados a uma cadeia de saúde, né. Na verdade, esse tema acabou sendo muito caro assim para mim porque foi o tema central da minha tese, né? Eu peguei esse guarda-chuva de SRM, resiliência, né? E apliquei a cadeia de suprimentos da saúde, né? Minha pesquisa consistiu em ver como esse tema se relacionava especificamente com as cadeias da saúde. Então, quer dizer, pessoal, a gente vai ver que a cadeia da saúde ela guarda muitas particularidades, né? Enfim, em relação às cadeias, digamos assim, né? Entre aspas, mais tradicionais, né? Dos modelos de negócio mais clássicos, né? Que trabalham para o lucro, para a venda, né? É evidente, né? Que a gente tem, principalmente no Brasil, né? A dicotomia entre a saúde pública e a privada, né? Tem países que você tem só a saúde privada, eu não tenho conhecimento, mas pode ser que você tenha países que tenham só saúde pública, né? E tem particularidades nisso, né? Porque mesmo a rede privada, ela dependendo do lucro, né, para ela sobreviver, né, para ela se manter, a atividade fim, né, o objetivo final, digamos assim, dessa cadeia de suprimentos é fornecer a saúde, né? Então, quer dizer, a gente vai discutir um pouquinho na aula de hoje, né, o que isso traz de repercussão, né, enfim. Bom, pegando aqui o nosso calendário, né, a gente está chegando hoje na metade do curso, né, hoje a gente chega na aula 4, depois vão ter mais 4 aulas, e aí a gente chega naquele mês da reta final do nosso curso, né, para a gente terminar de fazer os entregáveis de vocês, né? Fica aí a dica que o Enegep, ele, bom, talvez tenha prorrogação, mas a princípio ele fecha dia 10 de maio, né? Então, quem quiser que o seu trabalho fique pronto ali até 10 de maio, né? Quer dizer, serve para disciplina e acaba também podendo gerar uma aprovação de artigo em Enegep para vocês, né? Então, bom, deixa eu ver aqui que acho que tem alunos aguardando, não sei se qualquer um pode autorizar, deixa eu ver aqui. A galera entrou, né? Acho que qualquer um pode autorizar, beleza. Então, deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. E a gente segue direitinho, maravilha. Então é basicamente isso, pessoal, né? É como eu falei lá no início do curso, né? A gente começou 10 de março, a gente já tem aí um mês de curso arredondando, né? E, quer dizer, no dia 10 de março parecia que ali é maio, junho, né? Eu confesso que ainda não sei direito, né? Eu costumo usar o Augusto como referência para saber qual é a data de entrega, né? Porque na graduação era um pouco mais fácil, né? Quer dizer, a entrega dos trabalhos tem que ser até o final do semestre para você poder lançar a nota. Só que na pós é um pouquinho diferente, o sistema fica aberto mais tempo, então eu confesso que eu não coloco uma data exata aqui, porque eu nunca sei muito bem até que data pode ser entregue. Tá? Então eu costumo me basear pelo Augusto, por professores mais experientes, tá? Então, assim, que seria a estratégia boa, né? Vocês se prepararem para pelo menos, gente, ter um V0, né? Ainda que não consigam submeter para o Enegep, tentem ter pelo menos um V0 até esse dia 10 de maio, né? Porque aí, de repente, se tiver bacana, vocês podem dar um tiro na Enegep, né? Pode submeter e ver o que acontece,
né? Lembrando que para congresso não é o mesmo nível de exigência rigoroso de uma revista, né? Então, o ENEGEP, se o artigo estiver bem escrito, tiver uma proposta clara, né, tiver com uma revisão bibliográfica bacana, uma metodologia certinha, né, isso costuma ser suficiente para uma aprovação. Tá? Não precisa ter uma mega inovação, né, uma inovação muito clara naquele campo de estudo, em geral não precisa. Tá? Se o artigo estiver bem escrito, bem claro, for alguma coisa que nem seja inovadora, mas seja um outro estudo de caso dentro daquele tema, costuma ser aprovado, então é algo que vale a pena. Né? Para os alunos de mestrado, né, os artigos de congresso são suficientes para poderem defender, né? As novas normas ainda não saíram, mas acredito que a qualquer momento seja aprovado. E para os alunos do doutorado, vocês tendo artigos de congresso, vocês se habilitam a poder fazer o exame de qualificação, né? Fora que vocês vão gerando volume no Lattes, né? Então, eventualmente, alguém que queira participar de seleções para professor, né? Ou outros concursos que exigem a prova de título, né? Vocês vão enchendo o Lattes de vocês e com isso vão ficando mais competitivos, né? Então, ir fazendo volume de publicação em congresso também é algo bastante saudável, tá? Então, pessoal, vamos lá, entrando mais um pouquinho aqui começando a entrar na aula de hoje, né, que o tema é Healthcare aplicado à gestão de risco, né, que foi o tema da minha tese, como eu falei. Eu acredito que a aula de hoje seja mais curta, mas um pouco mais densa, né? O que acontece? Ela vai ser baseada num artigo que eu publiquei da minha tese, tá? Que é justamente a revisão de literatura sobre aplicação em cadeias da saúde da gestão de risco em cadeias de suprimentos. Tá? Então, a aula de hoje vai ser a discussão desse artigo. Né? Ele, digamos assim, é um dos artigos centrais que saíram da minha tese. Tem outro que também acabou sendo um resultado bem relevante, que essa semana veio um e-mail dizendo que está vindo a prova de leitura em PDF, então quer dizer, ele está em vias de ser publicado, né? Mas enfim, até para manter o rigor científico, né, eu prefiro manter como material das aulas artigos já publicados, né, quando é algo um pouco mais acadêmico, ou aqueles artigos de magazine, né, que eu fui botando algumas referências aí da Mundo Logística, né, que são temas ilustrativos de profissionais de mercado. Então, quer dizer, para esse período eu não incluí ainda esses achados desse artigo, né? Mas da próxima vez que esse curso for dado, provavelmente essa aula deve dobrar de tamanho, deve aumentar bastante, porque tem bastante coisa para discutir do outro artigo. Assim que ele tiver publicado, eu coloco aí no nosso curso, vocês podem ler, podem ficar à vontade. Então, hoje, a princípio, a gente tem cerca de 20 e poucos slides aí, então deve ser uma aula mais curta, tá? Mais direto ao ponto, como é o meu objetivo aqui das aulas, né? O objetivo é a gente provocar uma discussão e depois a densidade, o conteúdo extra, vocês fazem na leitura, até porque a aula online ela é uma coisa muito cansativa, né? Muitos aí têm que se adaptar, tem problema de internet, então meu objetivo desde o início é manter a aula o mais rica em conteúdo possível, mas de forma a não se estender muito, tá? Então, bom, pessoal, alguns pontos principais que esse artigo investiga, né, que investiguei durante a minha tese e durante esse artigo, né? Quais os principais gaps, né, dizendo respeito ao que foi chamado, né, esse conceito que, na verdade, foi forjado nesse artigo, porque também ele não existia, né, que é o Healthcare Supply Chain Risk Management, né? Então, bom, a segunda pergunta seria, qual é a definição de Healthcare Supply Chain Risk Management? Porque você tinha esse conhecimento pulverizado na literatura, tá? Poucos artigos, como a gente vai ver aqui, que juntavam os dois temas, e uma falta de formalismo que muitas vezes é necessário para você crescer a partir daí e basear suas publicações, basear outros achados, tá? Terceira pergunta, né? Algo um pouco mais bibliométrico, né? Bom, quais são as técnicas e abordagens usadas em
cadeias de suprimentos da saúde, tá? Então vamos lá. Bom, entre as contribuições do artigo, né, até o momento da publicação desse artigo, não existia outra revisão sistemática de literatura com esse objetivo, né, que pudesse, de fato, fazer essas definições, né, sistematizar a literatura acerca de cadeias de suprimentos da saúde e os riscos, tá? Então, foi feita uma pesquisa bem densa e isso foi constatado. Então, nesse ponto, esse artigo conseguiu trazer uma contribuição importante aí para o campo, tá? Então, bom, com isso a gente propôs, né, uma definição formal, né, baseada em muitos outros artigos, né, uma pesquisa densa, tá? E outra coisa que foi bem interessante, que na verdade foi uma dica que surgiu durante a minha qualificação, né, outros construtos que a princípio eu não conhecia, né, e que se revelaram realmente essenciais para a gente trabalhar com a questão de risco em cadeias de suprimentos, que é esse construto HRO, que é uma sigla para High Reliability Organizations, né, numa tradução livre, organizações altamente confiáveis, tá? Que viraram um dos blocos construtores desse conceito, né? E o outro seria a engenharia clínica, né, que é outro conceito que não surge quando você faz uma busca de cadeias de suprimentos na saúde, né? Não surgiu nenhum artigo que mencionasse. Então foi feita uma busca em particular. E por que foi feita essa busca? Porque justamente, né, essa parte de engenharia clínica dentro da saúde, ela é um elo muito central dentro dessa cadeia de suprimentos, bastante específica, como a gente vai ver aqui. Tá? Daqui a pouco eu faço uma rodada aí de contribuições, né? Acho que nessa aula, principalmente se a Carmen tiver aí, ela vai conseguir contribuir muito, Vinícius, né? Eu agora não lembro de cabeça se tem mais gente da saúde, desculpem a gafe, se tiver mais alguém, mas eu vou dar essa primeira introdução, daqui a pouco eu abro para alguém, principalmente, né, quem é da saúde, poder contribuir mais um pouquinho e ajudar aqui a ressaltar essas particularidades, tá? Então, pessoal, essa figura daria para a gente ficar um tempão discutindo só ela, né? Ela também foi um produto assim bastante detalhado da minha tese, né, da minha pesquisa, e quer dizer, ela resume uma quantidade bem significativa de literatura acerca desses temas, né? Porque basicamente foram estudados, né, os principais estágios, as principais etapas de gestão de riscos em cadeias de suprimentos, né, para construir essa figura. Então, basicamente, a gente tem ali no nível mais macro de todos, né, a supply chain resilience, né, o que você precisa para tornar uma cadeia de suprimentos resiliente, né? E a gente está vendo desde a primeira aula que uma cadeia de suprimentos resiliente é aquela cadeia que consegue gerenciar os seus riscos com eficiência, eficácia, efetividade, por aí vai, né? E dentro desse bom gerenciamento de riscos, por assim dizer, né, o consenso da literatura ele envolve identificação de riscos, avaliação de riscos, mitigação e monitoramento desses riscos, né? Esses são os estágios assim principais, né, que a gente encontra dentro da literatura, que eles em conjunto eles geram outputs, eles geram métricas de resiliência, né, que realimentam novas iniciativas de gestão de risco, né? Isso, de certa maneira, se assemelha com iniciativas cíclicas que a gente tem, como, por exemplo, PDCA, né? Ciclos BPM, por exemplo, né? Então, periodicamente, as cadeias, as organizações, elas vão precisar achar uma periodicidade adequada para você percorrer esse ciclo. Está sempre aprendendo com as novas métricas, com os indicadores, com os novos dados, né? A gente já discutiu aqui também que essas situações são muito dinâmicas. Então, periodicamente, você precisa estar repriorizando esses riscos, reidentificando esses riscos, né? Porque dependendo do momento, os riscos mais relevantes eles variam por completo, né? A avaliação desses riscos ela também muda completamente, segundo o tempo, né? E as técnicas de mitigação e monitoramento também, né?
assim como, por exemplo, as skills que você precisa para lidar com esses riscos, né? E aí abre de novo uma grande vertente que você pode ter pesquisas densas sobre esse tema, falando de soft skills, de hard skills, né? Necessários para você gerir riscos e gerar resiliência. Então, quer dizer, essa figura você consegue abrir para um número assim muito grande de temas e de subtemas, né? Na parte dos inputs, você tem, digamos assim, macro categorias, né, de ambiente, governo, terrorismo, né? Isso também foi um resumo da literatura, né? A parte de operações, né? De receitas. Então, quer dizer, essa figurinha foi um primeiro frame em nível muito macro, né? Que a literatura ofereceu para a gente construir e também ajudar a embasar essa pesquisa aqui de riscos, tá? Então, bom, pessoal, dentro desse primeiro, enfim, dessa primeira contextualização, né, para eu também não ficar falando do artigo direto, então agora vamos lá naquela primeira rodada, né? Vi que a Carmen ainda não está aí, então, Vinícius, você quer comentar um pouquinho aí sobre essa parte? Fala um pouquinho aí da tua experiência, ajuda a ilustrar um pouco o que a gente viu aqui até o momento. Eu estava me coçando aqui para falar. Vamos lá, né? Só um comentário rápido, Pedro. Se alguém puder mandar um link aí para a Carmen está pedindo o link da aula aqui no grupo do Filhos de Augusto, só que eu estou no computador que está sem WhatsApp. Se alguém puder mandar aí no grupo, por favor, o link da aula. Vamos lá. Então, o Pedro, eu vou falar de um fator aqui que você comentou, e eu vi muito na prática, que é a importância de uma engenharia clínica dentro de unidades hospitalares. Como que uma boa engenharia clínica pode realmente mitigar riscos na cadeia de suprimentos, né, em diversos aspectos. Por exemplo, na época lá do Hospital do Andaraí, né, quando eu atuei lá na direção administrativa, a gente tinha lá um universo de mais de 2.000 equipamentos, né, desde equipamento e material permanente e tal. E a gente tinha uma contratação, né, de uma empresa de engenharia clínica que uma das funções dessa empresa era fazer toda a gestão, né, da vida útil desses equipamentos, fazer toda uma análise custo-benefício e tal, e assim, equipamentos caríssimos, que a gente não teria como fazer nenhum tipo de gestão, né, diretamente, então teria que terceirizar isso. Só que é impressionante que quando eu fui atuar no município, o município não tinha isso. Então, o índice de roubo, de perda de equipamento mesmo, por não saber utilizar, uma série de problemas mesmo, problemáticas em relação a equipamentos hospitalares, assim, como que faz diferença uma boa engenharia clínica, né? Então, por exemplo, nós temos um exemplo, né, um colega da UFRJ que é fera nessa área, é formado nessa área, com pouquíssimas carreiras pouquíssimas universidades que tem. Acho que não existe nenhuma carreira de engenharia clínica, eu acho, né? Acho que é uma especialização. Eu saiba, engenharia biomédica, talvez, né? Não sei se recebe esse nome. Na literatura eu via muito com esse nome, né? Não sei se existe, né? Pois é, e assim, até ele faz um trabalho muito bacana na UFRJ, tem outro no INCA também, e isso ajuda demais, porque assim, o que a gente tem de risco, principalmente equipamentos, por exemplo, comigo eu vivenciei uma situação, só para ilustrar, quando eu cheguei lá, a gente tinha 2 tomógrafos no Hospital do Andaraí, um de 4 canais, se não me engano, com 9 anos já de utilização, e o outro de 64 canais, que tinha 1 ano e meio, só que tiraram da tomada, encaixotaram e demoliram a sala. Aí isso aí é uma questão política, depois eu explico isso, né, se for oportuno. E aí, esse de 4 canais, que era o que estava sendo utilizado, quebrou. A empresa de engenharia clínica apontou, fez um relatório dizendo, olha, a gente precisa consertar, porque não tem como comprar de imediato, tal, e é um hospital com emergência porta aberta, então não tem como ficar sem equipamento de tomografia. Tá todo mundo aí, gente? Que travou aqui a tela, não sei se vocês estão me vendo. Vocês estão aí? Estamos sim. Não, beleza, que travou aqui tudo. Então, sim. Aí, aí o equipamento quebrou, né? E a gente chamou a Philips, que era a empresa contratada, né, tanto da manutenção como o equipamento em si. Eu sei que foram 13 rodadas de orçamento, que começou com 100 mil reais o conserto e foi para quase R$1 milhão, sendo que o equipamento custava, na época, 600 mil.
E aí, discutindo com a empresa de engenharia clínica, a empresa de engenharia clínica me apresentou um relatório que falava, não tem mais como consertar isso aqui. E já no município não tinha essa assistência. Então, se fosse o município, estaria pagando a manutenção, gastando R$800 mil, R$1 milhão, né, sem ter esse apoio, realmente. Então, assim, a parte de engenharia clínica na saúde, ela ajuda muito nessa gestão de equipamentos, tal, na gestão de riscos, né, da cadeia de suprimentos, principalmente desses materiais permanentes, porque o risco é muito grande, é muito difícil gerenciar isso, mensurável da UTI e tal. Então, fico muito feliz de alguém falar isso, porque é um tema que eu nunca ouvi falar em aula nenhuma, Pedro, né? Então, você citou aqui, eu já marquei um asterisco aqui, eu queria falar sobre esse tema, porque toda aula de planejamento estratégico na saúde, que eu costumo participar, eu sempre cito isso, saúde tem que ter engenharia clínica. Se não tiver engenharia clínica, além de ser um córrego de dinheiro, né, que o gestor vai perder, que a sociedade vai perder, é você nadar num mar de riscos. Não tem como se defender sem uma gestão de engenharia clínica. É isso. Eu teria muito mais coisa para falar, mas só um pequeno comentário mesmo. Não, acho que a sua participação, quer dizer, eu até agradeço, na verdade, você me deu uma ajuda imensa na construção desse trabalho, né? Quer dizer, me deu com toda a boa vontade lá aquela entrevista, né, que eu pude pegar um monte de informação com você, então, quer dizer, você me ajudou demais, né, na construção desse conhecimento, né? E de fato, só a gente entrando nessa área de engenharia clínica, você poderia ter umas 2, 3 aulas, até mais, indo para dentro desse tema, porque é um elo muito específico e muito estratégico dentro dessa cadeia, né? Porque justamente você está falando de um elo que pode te evitar de ter que comprar um equipamento que é caríssimo, né? E até te tirar de uma desonestidade, alguém que queira aproveitar e te vender, né? E com isso pegar o orçamento público, né? Que poderia ser melhor gasto. Então, quer dizer, é extremamente estratégico, né? E mexe com muitos campos dentro, até clássicos da engenharia de produção, da administração, né? Da gestão de estoques, inclusive. Por exemplo, peças de reposição, né? Quer dizer, você pode redimensionar o estoque de peças de reposição, que dentro da gestão de estoques é um tema muito sensível, que inclusive não mexe com distribuições de probabilidade normais, inclusive, você entra numa categoria de problemas estatísticos chamados de eventos raros, né? Aquele problema que, poxa, aquela peça que tem uma probabilidade ínfima de quebrar, mas quando ela quebra gera muito prejuízo. Então, quanto de estoque você tem que ter desse item, né? Quer dizer, isso dificilmente, se você pega a cadeia clássica da saúde, sem o apoio desses engenheiros que entendem dos equipamentos, né? Você não vai conseguir fazer essa gestão, né? Então, nesse sentido, acaba sendo muito, muito estratégico, né? Quer complementar? Pode falar. Só um exemplo, bem, você falou aqui, esqueci de falar de um exemplo importantíssimo. Assim, o engenheiro clínico, né, ele dava suporte a toda a decisão nossa da forma de contratação. Exemplo, quando a gente passou a comprar a gente comprou um tomógrafo novo, tal, e aí a gente mapeou esses riscos, né? Olha, o nosso perfil não pode ficar mais sem tomógrafo, eu vou ter um equipamento de 16 canais que é meia boca, mas atende 90% dos casos, e eu vou ter os 64 canais que vai atender 10%. Esse contrato de manutenção dos 64 canais vai ser a peça incluída. Por quê? Porque a chance de quebrar é pequena, mas se quebrar custa R$500 mil a peça. Então, isso já bem delimitado no contrato. Isso, cara, um administrador médio não tem condições de fazer isso. Isso é muito difícil. Imagina isso com 2 mil equipamentos, com 20 mil peças, né, diferentes. Então, assim, é muito estratégico. Eu lembro até um caso muito, muito bacana, assim, foi um case de sucesso nosso lá, dentro de tantas derrotas, né? Esse foi um case de sucesso, que um equipamento chamado micrótomo, que talvez a Carmen conheça, não sei se mais alguém conhece aqui, mas pois é, o equipamento micrótomo, que a gente fez uma compra lá no hospital, a gente tinha feito um levantamento de preços que equipamento brasileiro, que eram 20 compras públicas na época, era só do equipamento nacional de R$10 mil. Tranquilo. Só que, quando a gente pediu uma assessoria técnica da empresa de engenharia clínica, ele fez todo um estudo de mercado, custo-benefício, análise de garantia e tal.
e mostrou que o equipamento brasileiro ele tinha uma tendência de quebra de 1 ano e meio. O alemão, que era um concorrente, que a gente tinha uma possibilidade de compra, mas ia custar 40 mil reais, ele tinha garantia de 10 anos, o brasileiro tinha de 1 ano só, e todas as compras que foram realizadas em micrótomo no alemão não foram identificadas nenhuma quebra no mercado. Então, a engenharia clínica trouxe isso para o estudo, a gente montou um mapa de risco, mostrou que, olha, eu estou deixando de comprar um equipamento de 10 anos, de 10 mil reais, que fatalmente, né, eu posso gastar aí 50, 60, 70 mil, fora o custo processual, né, que é um custo elevadíssimo. O processo de compra não é só comprar, né? Para os colegas aí que talvez nunca tenham visto um estudo de quanto custa o processo administrativo na administração pública, só para vocês terem noção, o custo de um processo de compra gira em torno de 15 mil a 60 mil reais. Cada processo de compra na administração pública. Vai depender do vulto. Então, quer dizer, tudo isso foi mapeado e a gente tomou a decisão de comprar o alemão, com base no estudo de vantajosidade de uma empresa de engenharia clínica. O equipamento está lá até hoje no hospital, nunca quebrou, os exames estão lá sendo feitos normalmente. Então, a gente mapeou todos os riscos e, com a ausência daquele equipamento, o que aconteceria na prática? Que era, né, não identificar as patologias e tal. Então, quer dizer, eu considero estratégico e muito pouco falado, tá? Eu nunca vi ninguém falando de engenharia clínica em curso nenhum, para falar a verdade. E na saúde não tem como trabalhar sem engenharia clínica. Uhum. Cara, perfeito. Acho que esse relato aí é fantástico, né? E, cara, isso é um case que se você, enfim, não tiver nenhuma restrição aí quanto a dados, não sei o que, isso pode virar uma parte significativa da tua tese, inclusive, um relato em formato de artigo disso, porque, quer dizer, você tem tudo, né? Eu fui pensando aqui enquanto você está falando, isso é um caso, inclusive, de um CPFR aplicado à cadeia da saúde, né? O CPFR é uma sigla que, para quem nunca ouviu falar, né, é Collaborative Planning. Hoje estou ruim de cabeça. CP Forecasting and Replenishment, né? Então, assim, é uma iniciativa de colaboração dentro da cadeia de suprimentos, né? Não é um conceito novo, não, tá? Eu já ouço falar disso desde que eu sou estagiário, há uns 15 anos, mais ou menos, né? Então, assim, está num contexto de iniciativas de colaboração dentro da cadeia de suprimentos, né? Então, até pensando num artigo, se você quiser escrever, dá para ser vendido dessa maneira, porque é um puta de um case de colaboração com uma empresa parceira da cadeia, né? Em que você poderia ter uma relação predatória também, né? Daquela coisa que é o mais usual, né? De você, como elo de maior poder de barganha, você pressionar o elo menor, cobrar maior prazo, né? E quer dizer, em vez disso, foi desenvolvido ali quase que uma parceria com ganhos reais, né? Quer dizer, com redução de riscos, com todo o embasamento que dá para você cruzar os resultados que você obteve com a literatura, né? Então, quer dizer, você tem um material aí que é ouro na sua mão, né? Se quiser desenvolver aí, fazer esse relato, pode ser uma parte central até aí da tua tese, né? Obrigado. Teve até se me permite, desculpa mesmo, não sei se Não, cara, você aqui é principal hoje, é o que mais tem. Esse tema me empolga muito, né? E assim, teve o último, prometo que é o último caso aí dessa rodada, pelo menos. A gente teve uma situação lá também que foi bem interessante, que a gente tinha que renegociar nossos contratos, porque era o ápice da crise no Rio de Janeiro antes da pandemia, né? Aquele período lá, 2015 e tal, 2014. E aí eu chamei também o engenheiro clínico da empresa terceirizada, que era contratado pelo hospital, pedi para reavaliar os contratos mais caros, né? E aí a gente fez uma análise de contrato de manutenção de ventilador pulmonar, que olha que hoje está tão em voga, né? O nosso contrato era de 137 mil reais por mês, para 52 equipamentos, se não me engano, 50 equipamentos. E aí, quando foi olhar os valores unitários, era o valor de mercado, realmente era aquilo ali. Só que, com o levantamento do estudo da engenharia clínica, mostrou que a gente pagava manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos. A engenharia clínica identificou que nunca passava de 3 manutenções corretivas, de fato. A preventiva fazia, que era passar o paninho e tal, ligar de máquina. Agora, a corretiva era muito raro quebrar o equipamento. Quando a gente mudou o escopo do contrato, de 137 mil por mês, caiu para 35 mil reais. O mesmo contrato. Só chamei a empresa e virei, agora eu vou assinar o contrato assim contigo. É largar ou perder. Só nisso aí foi R$1 milhão, assim, rapidinho, no ano. Rapidinho.
Então, assim, é muito estratégico, sem dúvida. Assim, se eu pudesse indicar, o primeiro profissional que eu contrataria para ser de uma equipe minha da área de saúde é engenheiro clínico, sem dúvida. É incrível, outro exemplo é fantástico, né? E de novo, aí entra muito estudo de probabilidade, né? Que provavelmente eles conhecem taxa de falha, né? Essas coisas todas sobre os equipamentos, né? Que um gestor, digamos assim, generalista, né? Entre aspas, né? Generalista talvez não seja o melhor termo, porque você já estava muito imbuído ali naquilo, né? Mas, quer dizer, você não consegue conhecer a fundo equipamentos, né? Porra, taxa de falha, quer dizer, isso não tem condição de se aprofundar nisso, né? Você precisa de pessoas, né? Departamentos ou um elo da cadeia que vai te ajudar, que vai ser um parceiro nisso, né? Então é bastante importante realmente falar dessa parte, né? Sobre esses equipamentos, né? E essa parte de gestão de estoque, né? Estoque de segurança, quer dizer, tem uma analogia grande, porque de certa forma é um estoque de segurança de manutenção, né? Quer dizer, você tem um contrato ali, algumas manutenções previstas, né? Só que esse contrato provavelmente estava muito superestimado, né? Uma quantidade de manutenções não sei, a grosso modo é como se para o meu notebook aqui eu agendasse, fechasse um contrato de uma manutenção por semana. Não tem necessidade disso, né? Então, quer dizer, você com um estudo de probabilidade, né? Estatística, você consegue botar isso num patamar mais factível, né? Bacana, legal. Ainda não vou chamar a Carmen, cara, qualquer momento, se ela quiser participar, fica à vontade, porque ela acabou de entrar aqui, deve ter pego o bonde andando. Não sei se ela vai ainda entender muito bem o que está sendo discutido, mas daqui a pouco, como é saúde, sem dúvida, a intervenção dela vai ser muito importante também. Seguindo aqui. Então, bom, pessoal, aí vamos lá, né? Bom, dado isso que a gente já discutiu, o artigo veio, né, trazer a literatura confirmando boa parte dessa discussão que a gente teve aqui. Então, gaps do SCRM aplicado à saúde. Bom, engenharia clínica, né? Então, assim, vamos lá, pegar as definições, né, que a gente acha na literatura sobre o engenheiro clínico. Então, eles falam biomedical engineer, né, o engenheiro biomédico, né? Eu deixo um pedaço do texto em inglês mesmo, porque eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de traduzir de uma maneira muito precisa, e às vezes a tradução você perde alguma coisa mesmo, né? Então seriam, quer dizer, broader, larga, né? Largas responsabilidades, grandes responsabilidades, talvez até no sentido de importantes responsabilidades, né? Como financeiras, né? Budgetary, está falando de orçamento, né? Uma gestão do budget, né? Até um termo que a gente usa já, enfim, como se fosse praticamente português, né? A gestão do orçamento, né? A gestão dos contratos de serviços, que é justamente o que a gente veio ilustrando aqui, né? E tarefas de manutenção nas organizações de saúde, né? Então, quer dizer, essa definição, né? Quer dizer, a gente tem que beber nas definições antes de fazer um trabalho acadêmico, e vocês vejam que está totalmente de encontro a esse debate aqui nosso, né? Bom, e os engenheiros clínicos, eles são esses especialistas tecnológicos, né, que ajudam com, enfim, são profissionais que ajudam com questões relacionadas a healthcare, né, de maneira a usar, avaliar, adquirir, gerir, né, e de maneira adequada manter e assegurar o equipamento biomédico. Então, quer dizer, com palavras um pouco mais talvez rebuscadas, né, tá tudo isso que o Vinícius esclareceu aqui para gente, né? Quer dizer, aí com agora um verniz um pouco mais acadêmico desses autores, né? Que forjaram uma definição um pouquinho mais formal, né? Mas se vocês repararem, está tudo aí, né? O que a gente debateu, o que a gente conversou, realmente está tudo aí. Bom, seguindo para um outro conceito, né? Que também bom, antes da minha tese eu também nunca tinha ouvido falar, né? E que serviu de uma lição para mim, e talvez sirva para vocês quando estiverem pesquisando, né? Muitas vezes a gente começa na nossa cabeça, na pesquisa, com algumas palavras-chave, né? Mas outras vão surgindo conforme a gente vai estudando e se informando do tema.
né? Então, até mesmo a busca bibliográfica, né? Já pegando um gancho para a nossa aula 6, né? Já fica aqui a minha recomendação que vocês façam buscas bibliográficas e, de repente, se não vierem com arquivo.bib, venham com ideias para a gente fazer junto na aula 6, porque vai ficar muito mais dinâmico, tá? E esse processo é iterativo, porque muitas vezes você tem uma ideia lá de palavras-chave e, porra, aquilo não retorna muita coisa, ou não retorna bem o que você imaginou, né? Então, é um processo iterativo, né? Você precisa aí ler mais um pouco, entender, de repente, conceitos que orbitam ali em torno daquilo que você quer estudar, né? E com isso ampliar a sua busca e fazer um trabalho de revisão mais robusto, tá? Então vocês vejam que é um conceito que não é novo, né? Essas High Reliability Organizations, né, é definido, você vê lá em 1990, né, como sistemas que performam, né, as operações, quer dizer, nearly error-free bases, né? Quer dizer, praticamente sem erro, né? Numa exigência, numa base ali de erro praticamente zero, né? A gente pode até pegar uma analogia com o Six Sigma, né? Que é uma metodologia que no limite, né? É evidente que dificilmente algum negócio, salvo algumas exceções como aviação, né? Algumas coisas que realmente se enquadram no erro praticamente zero, né? O Six Sigma, ele prega que, quer dizer, o nível Six Sigma, né? E aí vamos lá, vamos separar o jargão da metodologia, que diz que tem que chegar a um nível de 3.14 partes, 3.4 partes por milhão, né? Mas eu dando aula de Six Sigma, né? Na primeira aula eu sempre mostrava para os meus alunos que se você considerar a curva normal 6 desvios padrão, à direita da curva normal e à esquerda da curva normal mais 6, esse nível ele é consideravelmente menor que 3.4 ppm. Ele chega, se eu não estou me enganando com algum zero, ele chega a 0.002 ppm, né? Então acabou que esse 3.4 ele foi um engano, né? Do relatório. Tem livros que descrevem isso com detalhe, quem quiser depois eu posso recomendar, né? O que é esse 3.4 que o Six Sigma fala, né? Que lá no relatório original que ele foi concebido, eles falam, ainda que, né, a gente busca um alvo, um processo Six Sigma, né? Com esse nível quase zero de erro. Ainda que a gente não alcance o 6 sigma, mas alcance, digamos, 4,5, né? O nível 4,5 sigma é o 3.4 ppm, que ainda é um nível fantástico de qualidade, é um índice de erro baixíssimo, né? Ou se a gente alcançar o 6 sigma, ainda que o processo saia um nível 1,5 sigma do controle, você ainda está no nível 3.4 ppm, né? Então, quer dizer, é um nível realmente que segue esse trechinho negrito que a gente está vendo aí, né? Nearly error-free bases, né? Quer dizer, quase, praticamente uma base zero de erro, né? Não é bem isso a tradução, é praticamente erro zero, tá? Então, nesse contexto, né, as HROs, né, quer dizer, dentro desse contexto, né, fazem o que eles chamam de resilience assessment, né? Então, quer dizer, eu confesso que eu fiquei muito impressionado de ver como tinham outros quadros conceituais que já estudavam também termos, conceitos que já eram dentro do contexto de SCRM, né? Então, quer dizer, esse resilience assessment, né, ele habilita as organizações a incrementar, a aumentar o nível de awareness, né, de alerta, de você conseguir estar mais propício a prever os riscos, né, do ambiente e justamente a habilidade a reagir a ameaças, tá? No trabalho aí de Gonçalves e outros, né? Então, bom, aí aqui a gente tem os principais princípios, né, da HRO, que são... Aí, enfim, tem uma lista aí que a gente não vai ser exaustivo, né? Entre alguns que a gente tem aí, preocupação com falha, commitment to resilience, esse é muito bacana, porque ele pega um gancho muito com a cultura, né, na minha maneira de ver. Quer dizer, você conseguir ter um compromisso com a resiliência
teria que ler o artigo, tá? É evidente que eu não lembro com precisão o que o autor quer dizer. Mas, na minha cabeça, pegando aqui uma interpretação livre, ele tem muito a ver com cultura. Você precisa criar uma cultura de compromisso com a resiliência, de trabalhar para a resiliência, e dessa maneira, tudo que você for fazer, pensar em resiliência, né? Robustness, redundancy, né? Reparem que tem aí alguns outros elementos que já apareceram em frameworks que a gente tratou em outras aulas, tá? E aí, pessoal, pasmem, um conceito que é mais intrinsecamente ligado ainda com esse CRM, que seria o HRN, né? High Reliability Networks, né? Olha só qual é a definição. Inter-organizational networks are defined as a group of 3 or more organizations. Quer dizer, pessoal, nada mais é isso do que uma cadeia de suprimentos, né? Quer dizer, uma rede interorganizacional, né? O que é isso senão uma cadeia de suprimentos, que nem a gente está estudando, né? Então, quer dizer, tem todo um corpo, um construto da literatura que fala disso. E, para minha surpresa muito grande, né, você não via interação desse construto com SRM ou com cadeia de suprimentos de forma alguma, né? Então, e aí segue a definição, né? 3 ou mais organizações conectadas de maneira a facilitar a obtenção de um objetivo comum. Então, gente, isso é pura cadeia de suprimentos, né? A cadeia de suprimentos é exatamente isso, é uma inter-relação, uma relação, um fluxo de produtos entre empresas, um contrafluxo de informações, né? De maneira que você vai agregando valor ao produto, né? E toda a cadeia ali, de certa forma, ainda que os elos não saibam, né? Muitos elos não sabem, né? Que estão ali num objetivo comum, por isso você tem rivalidade dentro da cadeia, rivalidade com o fornecedor, né, e esses problemas, elas estão ali para um objetivo comum. Se você tem uma ruptura em um dos elos, a cadeia inteira acaba perdendo dinheiro, tá? E alguns princípios dentro disso, né, quer dizer, e também interagem muito com as boas práticas de cadeias de suprimentos e que a gente já vê em artigos de 15, 20 anos também. Shared governance, né? Quer dizer, você de alguma maneira tem uma governança ali compartilhada, né? Uma colaboração, né? Então, quer dizer, você vai ter, de alguma maneira, né? Ele fala, inclusive, né? A ausência de uma governança central, né? Quer dizer, bem interessante. E, ao mesmo tempo, ele fala de Lead Organization Governance, né? Em seguida, Network Administrative Organization Based Governance. Quer dizer, ele ressalta vários tipos ali de governança que são possíveis, tá? Então, bom, aí aqui ele fala, né, das HRNs como essas relações interorganizacionais que precisam funcionar, tá, com atenção ininterrupta, né? De maneira a você conseguir conter incidentes, picos de atividades, ou seja, tem que ser algo, tem que ser uma organização, tem que ser um conjunto de organizações praticamente imunes a risco, né? Ou com uma taxa de risco ali extremamente baixa, que esse risco não se manifeste de forma a gerar rupturas, tá? Bom, aí seguindo aí um pouquinho mais no estudo, né, esses autores, né, eles, quer dizer, não é muito comum, né, é engraçado que a gente pode achar que é óbvio, né, modelar uma cadeia de suprimentos da saúde, mas isso foi uma dificuldade que eu encontrei também durante o estudo, né, esse, na verdade, do Rakovska e Stratieva, né, enfim, que propuseram, na verdade, esse modelo da figurinha, né, de cadeia de suprimentos. Eu acho que foram esses, tá? Que eu me lembro não foram o Abdul Salam e outros, não. Foram essa segunda citação aí. Mas aí depois no artigo vai ter com um pouco mais de detalhe, tá? Então, quer dizer, olha só que interessante, né? A parte macro da cadeia, ela é praticamente idêntica à de outras cadeias que a gente está chamando aqui de mais tradicionais, né? Claro que isso é uma definição aqui
livre, né? Se você quiser ser um pouco mais chato, por assim dizer, não existe, né? Não tem nenhuma cadeia genérica, né? Tradicional nesse sentido genérico que eu estou falando. É óbvio que cada uma é muito particular dentro ali da sua especificidade, tá? Mas o que eu quero dizer aqui, basicamente, né, é que a da saúde ela tem algumas especificidades extras, né, principalmente essa questão do lucro nas cadeias que são da saúde pública. Tá? Então, é isso que a gente está querendo dizer aqui quando eu falo das tradicionais e falo da saúde. Tá? Então, bom, a gente tem ali os fornecedores, né, a manufatura, os fabricantes, né, o OEM, os distribuidores, e aí você entra no hospital. Né? Em cadeias tradicionais, né, por assim dizer, digamos assim, o que estaria no lugar do hospital seria o varejo, né? Seria o supermercado, seria a loja de conveniência, né? Quer dizer, onde está ali em contato com o cliente. Tá? Mas reparem, pessoal, que quando você chega dentro do hospital, né, primeiro que isso aqui já é uma super simplificação, porque você tem, né, nessa ponta, né, digamos assim, você tem clínicas da família, né, que seria atenção primária, você tem redes CAPES, né, que não é a CAPES aqui da pesquisa, né, que são os centros de atenção psicossocial para lidar com álcool e drogas, lidar com esquizofrênicos, né? Quer dizer, a saúde ela é muito diversificada, né? Ela está longe de ser algo uniforme. Mas, se você entra também aqui de maneira genérica num hospital, né? Vamos pegar um hospital aí do porte de um hospital geral, né? Que você vai ter uma série de... você vai ter uma cadeia própria dentro desse hospital, né? Então, você vai ter o que eles chamam de Central Storeroom, né? Que seria, digamos, o almoxarifado central ali, que vai receber as compras, né? Você vai ter uma farmácia que poderia estar nessa figura também. Você vai ter as nursing units, né? As unidades ali de enfermagem, e você vai ter os points of care, né? Os pontos ali de cuidado, de tratamento. Então, quer dizer, uma cadeia realmente com muitas particularidades, então aí é evidente que eu, de novo, eu vou querer ouvir aqui um pouquinho os comentários do Vinícius e da Carmen. Primeiro agora da Carmen, né, que já deve ter se ambientado um pouquinho no assunto, e depois o Vinícius. Então, Carmen, fala um pouquinho das suas impressões, complementa um pouquinho o que você viu até aí, fica à vontade. Boa noite. Boa noite, boa noite. Quando você fala sobre a cadeia de suprimentos, a gente pensa logo nos insumos, né? Como eu trabalho mais diretamente na assistência, mas é claro que a gente acaba também participando em alguns momentos desse processo de compra, de testes, essa seleção, né? Avaliar os produtos, aquela, esqueci o nome que se dá, tem que preencher aquele formulário para avaliar a qualidade do produto. Uhum. Então, o processo porque a gente, quando está do outro lado, nem imagina que tenha dentro de uma instituição de saúde todo esse passo a passo para chegar no cuidado direto ao paciente. E na oncologia, acho que de uma forma geral, não é dentro da instituição, e na oncologia nós temos assim, uma diversidade muito grande desses produtos, né, desses suprimentos, vamos dizer assim. E na gestão pública, nossa, eu tive a experiência das duas situações, da privada, então, é muito mais complexo, né, essa situação. E enquanto vocês estavam falando, eu cheguei na metade da situação, eu lembro depois de uma situação muito, muito atual, que é a questão das vacinas, né, que nós estamos vivenciando. Quando eu tive a oportunidade de ser imunizada em janeiro, já na primeiro lote. E fui infectada em dezembro. Meu Né? Deus, caramba. E ainda
ainda estou com sequelas. Eu não precisei de internação, aí, quer dizer, fui imunizada e tem profissionais, ainda assim, com prioridade, ainda tenho colegas dentro do Instituto que não foram, porque os insumos, né, os suprimentos não chegaram. E por várias questões. E nós temos também, eu, por exemplo, lá no ambulatório, eu coordeno um ambulatório de ginecologia oncológica, e você falando, eu estava lembrando. O que acontece? A gente vê o pensamento como espectadora, de um outro lado, tentando ver uma situação muito simples, que a gente pudesse contribuir para simplificar mesmo, otimizar esses processos. Eu tenho pacientes, né, acho que eu já comentei, eu tenho um percentual alto com doença avançada. E essas mulheres, elas acabam precisando ou de usar uma bolsa de colostomia por tempo indeterminado, a maioria delas, ou uma bolsa coletora de urina, que é a nefrostomia, um catéter implantado no rim, e precisa ficar com aquilo ali. A maioria é por tempo indeterminado. Poucas têm a possibilidade de reverter esse processo. E, periodicamente, eu sofro com a falta desse material. Assim, é uma situação já institucionalizada, em todos os aspectos da política. A questão da colostomia, nós conseguimos, com parceria com a Secretaria de Saúde, criar alguns polos de instituições. Né? Paciente extremizado, a gente faz um encaminhamento para minimizar isso, porque quando falta no hospital, imagina, e assim, e o usuário, ele acha que o hospital tem a obrigação de prover aquilo ali para ele. Ainda que a gente faça toda essa conformância com a secretaria, com o polo de distribuição, veja política, mas às vezes o polo de distribuição, agora na pandemia, está um caos, um caos. As pessoas vêm de outros municípios para buscar o material no Instituto. Então, muitas vezes, eu me sinto assim, parece que ele veio fazer compras, sabe? E aí você tem que dar tudo, prover de tudo, desde o básico. Você fala, poxa, você vai no supermercado hoje, você vê um litro de álcool a 70, hoje, né? Um ano depois da pandemia, na faixa de 8, 10 reais o litro de álcool a 70. O que, exatamente nesse mesmo período de 2020, estava em torno de 30, 50 reais, né? Suprimento, assim, básico para uma instituição de saúde. E nos faltou. Luva de procedimentos. Vira e mexe, ele estava falando, nós temos N fabricantes, tem para alergia ao látex, tem aquela aqui, né? Tem a estéreo, tem o procedimento, tem de variedade. E chega um determinado momento que falta. Por quê? Nós tínhamos uma cota, uma provisão de, sei lá, de 3 mil para o ambulatório. Agora eu preciso de 10 mil e falta por conta da pandemia, tá entendendo? Então é complexo, é um arranjo mesmo de engenharia, sabe? Então quando você pensa numa situação mais simples, mas a gente se depara com esses entraves aí e a engenharia clínica muito nos favorece, a parte da TI, é todo mundo. Mas quando você chega numa situação efetiva ali de cuidado direto, tudo muda de figura. É diferente quando a gente vai para uma reunião com pessoal de compras, com avaliação técnica, com engenharia, é muito diferente, entendeu? Então, eu não sei se eu consegui contribuir muito, porque eu peguei na metade, mas o que me vem, né, para falar sobre essa situação de cadeia de suprimentos, sobre essa gestão, é muito isso. É você estar de frente
ali com o problema e você está amarrado a uma assinatura, a um carimbo, a um formulário, a uma revisão, que é isso que acontece. E quando eu falei da questão da experiência no setor privado, por exemplo, eu trabalhei, quem mora no Rio conhece, o Hospital São Vicente de Paulo, né, na Tijuca. Então, na época, tinha um quantitativo grande de paciente oncológico, logo no início, na época que foi implantado o ambulatório de oncologia. E tem uma médica, que inclusive também é minha amiga lá do INCA, que trabalhava lá. Quando vinha, por exemplo, final de semana, sexta, às vezes sábado, tinha implantação de catéter. Então, como eu era coordenadora do centro cirúrgico, eu aprendi muito nessa questão de materiais também, e esse gerenciamento no centro cirúrgico. Porque no centro cirúrgico, quando você fala, a equipe fala, dá, é para agora, não dá para esperar. Então, essa ponta de pedido, essa avaliação, esse estoque, tudo isso a gente acaba aprendendo a desenvolver uma habilidade maior, né, em relação aos outros setores. E quando eu vi que tinha um determinado paciente para aquela semana e que não tinha, por exemplo, um catéter totalmente implantado de titânio para fazer quimioterapia. Então, eu conversava com a superintendente, a gente ligava direto para o fornecedor, para o distribuidor. Olha, vai vir de São Paulo? Ok, 45 minutos. Ah, esse tamanho não tem. Ah, eu consigo em outra instituição. Resolvi o problema, entendeu? No serviço público, a gente não consegue resolver desta forma, quando o problema são os suprimentos. A não ser, eu consegui outro dia, que foi assim, um marco, né? A unidade fez contato, teve um incêndio lá no Hospital Federal do Bom Sucesso, né? Precisava de uns frascos de biópsia, que o nosso também, com essa situação de muitos casos, né, de positivos para Covid e outras situações, ficamos zerados. Parece, assim, uma coisa absurda, mas é a realidade. Eu falei, gente, como é que eu faço com essa agenda se eu não tenho isso aqui para dar segmento ao material? A gente precisa também fazer biópsia e encaminhar para patologia. Tem que ser acondicionado num local adequado, não dá para... Coisas que você pode substituir, e ok, mas outras não. Eu já tinha ligado para o departamento de compras, para o almoxarifado. Ontem ainda discuti, nós temos 6 almoxarifados. A coisa não é prática, né? Assim, para quem trabalha direto com o paciente, a gente precisa otimizar, e o pessoal gosta muito de fragmentar. Então, pede isso no almoxarifado 1, não sei o quê no medicamento, não sei o quê na dispensação. Então, isso tudo, sabe, a gente precisa conversar mais de perto, quer dizer, todo mundo, quem está lá na frente, vendo o desenho do projeto, das compras, precisavam se aproximar mais de quem está ali direto no parque, até para, de repente, modificar a gestão dessa cadeia de suprimentos. Porque acredito que isso poderia otimizar e minimizar o sofrimento, porque é um sofrimento, não só para quem está lá, que vai aguardando para receber, né, o cuidado, mas para a gente que precisa prover, entendeu? E não adianta você pegar o telefone ou mandar um e-mail, olha, aumenta a ponta de pedido, porque é uma burocracia, é todo um processo imenso. Então, é isso. Enquanto vocês estavam falando, que me veio à mente para comentar, eu acho até para me desabafar um pouco. Nossa, muito bom. Acho que para mim está sendo uma aula, né? Porque eu pego o que eu estudo na teoria e vocês ilustram. Quer dizer, se depois você já ouviu o que você falou e escrever, já está o seu artigo aí da disciplina, né? Porque você foi em tudo aí da logística, né? Armazenagem, variedade de itens, né? Quer dizer, você abordou uma série de tópicos aí, oncologia, quer dizer, você está falando de itens caríssimos, né?
Então, quer dizer, você abordou uma gama imensa de temas extremamente interessantes, né? Eu lembro quando eu estava fazendo as entrevistas para a tese, né? Eu entrevistei profissionais também de gestão de rede privada de saúde, né? E, quer dizer, até depois passo a bola para o Vinícius, ele fala se sofria com isso também, se via. E na rede privada tem um outro dilema muito importante, que é, por exemplo, né, médico X só usa equipamento Y, que não é o padrão ali do hospital, da rede, né? Então, quer dizer, isso gera um outro problema de gestão terrível, né? Porque, quer dizer, você tenta ganhar escala na compra, né? Para comprar mais barato, quer dizer, não preciso falar isso para o Vinícius, ele é o cara dessa questão, né? Só que, quer dizer, aí você tem um problema ali de recursos humanos, de gestão, né? Dos médicos, enfim, dos outros profissionais que não aceitam aquele determinado equipamento, né? Então, é uma gestão complicadíssima, né? E que é cobrada dos profissionais de saúde, né? Quer dizer, que deveriam se preocupar com o cuidado. Então, eles têm que dar o cuidado, eles têm que fazer gestão, eles têm que... quer dizer, é meio insano, né? Quer dizer, porque até quem tem a formação de gestão muitas vezes não domina, na maioria das vezes não domina esses temas todos, não existe uma pessoa capaz de dominar com muita expertise compras, estoque, processos, indicadores, não existe, né, dentro da gestão. E, quer dizer, isso tudo é exigido dos profissionais de saúde que, via de regra, a princípio, né, não tem essas disciplinas na formação básica, né, eles se interessando, eles têm que buscar no MBA, em cursos, né, então, quer dizer, você está cobrando que sejam super-homens, mulheres maravilha, né, enfim, por aí vai. Então, tá contigo a bola, Vinícius. Tem que ligar o microfone. Opa, liguei. Cara, tem tanta coisa para falar disso. Eu vou tentar estruturar algo para não me perder. E até a prioridade é vocês. O que está ali nos slides, cara, isso vocês podem ler, depois eu passo rápido. A prioridade é ilustrar. Porque se eu ficar lendo aquilo ali, falando de definição, não sei o quê, cara, tá todo mundo aqui porque eu estou conseguindo fazer gostar de mim, mas todo mundo vai morrer de tédio. Então, quanto mais vocês ilustrarem, eu vou passando batido aquilo ali, entendeu? Isso aqui o Vinícius já falou, isso aqui a Carmen já falou, e vamos embora. Então, fica à vontade. Vou aproveitar o elo da ótima fala da Carmen, né, da usuária, né, do cliente final ali, né, no caso, da minha figura como gestor, né, ela junto com o paciente, lógico, né, como cidadão, mas ela ali na minha clientela como gestor de saúde. E assim, a primeira coisa que o gestor tem que ter concepção na saúde a saúde é você assinar um cheque em branco em riscos que você não tem como dominar. Isso aí eu identifiquei no primeiro dia que eu cheguei como gestor, e aí a primeira área que a gente foi atuar foi na oncologia. E aí eu pedi para levantar a grade, todos os materiais e tal, e aí quando me deram a grade de materiais e medicamentos para 1 ano, né, que eu deveria comprar no hospital, estava estimando em torno de 500 milhões de reais para usar no ano, para atender toda a fila de pacientes. Qual era o meu orçamento? 100 milhões, sendo que para material era 30, para atender todas as clínicas, ou seja, já vi que não teria como. Fazer gestão na saúde é saber que não tem como atender tudo. Ponto. Mas de onde que sai esse problema, Vinícius? Né, Pedro, tal, Carmen? Primeiro começa com a falta de regulação do perfil, a definição de perfil assistencial da rede, né, o que cada unidade realmente tem que atender, né, essa articulação do federal, estado, município, isso vai impactar diretamente com a gestão de cadeia de suprimentos e abastecimento de qualquer unidade de saúde. Por quê? Se eu não sei que eu tenho que abastecer e atender, aliás, que eu tenho que atender bem, eu vou comprar tudo. E comprar tudo é a mesma coisa, quem faz tudo não faz nada bem feito. Esse é o lema, né? Então, assim, dentro de um leque que a gente chamava lá de cardápio, né? Dentro da nossa grade de materiais, a gente chegou a ter 15 mil materiais diferentes registrados. Depois, fazendo uma limpeza, a gente caiu para 5. Então, quer dizer, não tem orçamento do mundo que vai atender isso. Não tem. Quanto mais dinheiro você injeta numa unidade de saúde, mais demanda tem. E aí cai naquele outro aspecto que entra num risco na saúde, que a Carmen abordou muito bem, quando você regulariza o atendimento numa área, ou seja, você tem material, tem médico, tem enfermeiro, está atendendo a ponta, o que vai acontecer? Os pacientes vão para aquela unidade. Ou seja, você não vai conseguir atender tudo depois. E aí começa a gerar um
uma série de problemas. E por isso que muitas unidades acabam fechando, por exemplo, porta de emergência, diz que não tem vaga. Não é nem pela questão da má vontade no atendimento, não. Eu nem acredito que seja esse o motivo, não. É porque não tem orçamento para comportar. Porque se você atender a pleno, você não vai conseguir comprar o básico para fazer o que você tem que fazer na saúde. Então, assim, o problema é muito sério. Aí entra também, né, políticas de cargos e salários, aí é uma outra discussão, né? Mas, assim, entrando nessa questão do risco, né, da cadeia de suprimentos na saúde, tentando fazer esse elo com a Carmen, né, da fala da Carmen, e aí na figura do gestor, né, é um desafio muito grande. E aí eu gostei muito da fala dela, quando ela fala da necessidade da melhor comunicação. Né? Então, como é que foi uma estratégia nossa, que foi um diretor lá muito importante no hospital, ele instituiu uma prática que a gente chamava de corpo clínico. Toda terça-feira tinha reunião, todo hospital, para poder discutir esses problemas. Então, quando eu abri assim a tela e mostrei, gente, ó, eu preciso de 500 milhões para atender a oncologia toda. Todo mundo arregalou os olhos. Que isso, Vinícius? Isso é impossível. Falei, é isso aqui. Não tem como. Vocês já sabem que não tem como. Ah, Vinícius, mas a gente não pode recusar paciente. Não pode. Mas já sabe que vai faltar alguma coisa. Então, assim, com isso, acaba que todo mundo compartilhava dos problemas. E facilita também como uma medida de mitigação de riscos na cadeia de suprimentos. Por quê? Porque você começa a criar aquele senso de responsabilidade na hora de pedir o material, na hora de quantificar, né, na hora de definir prioridade. Será que esse ano vai ser prioridade, por exemplo, cirurgia de ortopedia? Virava para o médico e falava, doutor, vai operar lá nos servidores. Esse ano, me desculpa, mas não dá para o senhor, não. Ah, mas é um absurdo, isso aqui. Tá aqui, ó, não tem dinheiro, o senhor sabe. Então, assim, facilita, mas não é uma coisa fácil. Não, você queria uma briga aí com 2.500 funcionários do hospital. E mais a imprensa, e mais a sociedade, né, e mais o cidadão que, com toda razão, ele precisa do atendimento. Mas, assim, trabalhar na saúde, gerir a saúde, é o caos o tempo todo, é risco mesmo diariamente. Fazendo um paralelo aqui com a minha realidade hoje, né, que eu estou aqui no Ministério da Infraestrutura, aqui, por exemplo, eu vou ter uma licitação de 520 milhões de reais. Eu não tenho medo nenhum de fazer essa licitação, mas eu estou muito tranquilo. Por quê? Eu tenho toda uma estrutura de governança, profissionais técnicos, com estudos bem aprofundados, não tem nada de orelhado aqui. Então, quer dizer, te dá segurança. Eu não tenho aquela questão da faca no pescoço, que se não atender amanhã vai morrer, né, o paciente vai morrer. Não, aqui eu tenho tempo. Eu tenho tempo político da coisa, que é normal. Mas não é nada que alguém vai morrer se eu errar um procedimento aqui na licitação, eu posso prorrogar e tal. Na saúde não tem isso, meu Deus. Na saúde, errou, não comprou material, alguém vai morrer. Não tem essa, né, não tem meio termo. E aí entra nesse desabafo da Carmen, que é um desabafo realmente dos profissionais de saúde. Né? Você está numa guerra sem arma. Essa é a realidade, entendeu? Então, é bem difícil mesmo. Tem solução? Tem solução, mas assim, é algo que vai demandar a longo prazo, né? Um fortalecimento de gestão, né? Essa definição de perfil assistencial, se não vier uma política séria do Ministério da Saúde com a Anvisa, na hora também de estabelecer qualidade de material e tal. Então, assim, é isso. Eu tenho muitas mais coisas, mas é só para fazer um link ali com a fala da Carmen. Não, perfeito. É evidente que aqui é uma audiência muito qualificada, né? A gente não vai... Mas isso que você falou, né, da demanda infinita, né? E quanto mais você compra, mais gera demanda e nunca dá, né? Isso me lembrou uma coisa que, enfim, dá para comentar aqui, porque óbvio que ninguém vai mal interpretar o que eu vou falar, né? Mas, assim, problemas que, às vezes, a gente tem visto, né, as prefeituras do Rio e São Paulo comentarem, né? Nessa questão do Covid, da falta de leitos, né? Vira e mexe, sai, porra, São Paulo é pior estado, é pior município de desempenho, Rio é o segundo pior, sei lá. Eu entendo que entra muito o que você falou, né? Como assim? Porra, São Paulo é o estado mais rico, é a cidade mais rica, né? E o Rio deve estar ali entre as mais, em segundo, não sei. Então, assim, primeiro, eles recebem toda a demanda dos municípios ali em volta, né? Então é óbvio que a mortalidade deve acabar subindo realmente, um fundo de verdade dentro do que os prefeitos falam realmente deve ter, né? Até porque é um pouco isso, né? Como são as cidades que vão ali abrindo mais leito, vai chegando mais gente, né? Então, quer dizer, como a gente está com um problema de demanda infinita, né? Quer dizer, a gente está batendo números assim... de você ficar arrepiado e aterrorizado de ver, né, de casos, né, enfim.
Então, quer dizer, você está com um problema de demanda infinita, né? Demanda infinita, gente, o nome já diz, você não atende, você não tem como atender, né? Inclusive, eu ouvi falar de, por exemplo, no Hospital do Andaraí tem gente do Amazonas, inclusive, né? Então, quer dizer, você de fato tem um problema de gestão muito, muito sério, né? A ser resolvido nisso. E lugares que têm mais capacidade de comprar insumo, de abrir leito, é onde vai estar mais atolado. E provavelmente onde vai ter mais gente na fila e onde vai morrer mais gente sem leito, né? Enfim, é uma digressão aqui também, né? Um raciocínio que eu estou tentando fazer, mas também sem a pretensão de ter verdade absoluta, não tem esses dados, né? Mas é algo que eu acredito que vai um pouquinho de encontro com o que vocês falaram, né? Carmen, quer complementar alguma coisa? Não, mas é isso mesmo. Nós temos uma demanda que é crescente, e crescente torna-se infinito. Aí a gente vai lá atrás, lembrando da situação da política de saúde pública no que tange à prevenção, né? Por mais que se bata nessa tecla, ela não entra como prioridade dentro do contexto macro, né, de política de saúde. Eu acho que até comentei no outro dia sobre a questão da agilidade dos resultados de exames de prevenção, né? O Papa Nicolau, por exemplo. As pacientes sempre contam as suas histórias, né? Porque a gente fica sempre surpresa e quer entender por que, às vezes, uma mulher tão jovem chega para o serviço especializado com um percentual tão alto de doença, morando, né, numa metrópole como Rio, São Paulo, como você falou, com N recursos, com N acessos. O problema começa lá atrás. Ela vai repetidas vezes para fazer um exame preventivo, às vezes o exame se perde, ou então vem um exame, tipo um falso positivo, né? E ela pensa a questão da comunicação também, a questão da avaliação. Então, tudo vai corroborando para o resultado final, que é o que eu recebo. E isso é crescente, né? É uma situação crescente. E aí, quer dizer, vem o recurso e não dá conta. Eu atendia 15 pacientes, Secretaria de Saúde, antes de ter o sistema de regulação, às vezes a gente recebia também por demanda livre. A gente batia na porta lá com o laudo da biópsia. É aqui mesmo que trata, entra. E as outras que eram reguladas, encaminhadas pelos profissionais, né, uma guia de referência e contra-referência. Agora, hoje, é tudo no sistema de regulação. Mas é crescente. E mesmo aquelas que estão pré-agendadas pelas secretarias, elas chegam, e agora com essa configuração aí da pandemia, que a gente tem que rever a todo instante os processos, continua sendo crescente. E um outro detalhe que muito me preocupa é o intervalo. Olha, eu estava fazendo, você falou de busca, eu estava lendo algumas coisas e vi falando que o padrão ouro, né, para se concluir o tratamento preconizado pelo Ministério, o Programa de Atenção Oncológica, Programa Nacional de Atenção Oncológica, ele diz que o padrão ouro são 56 dias para concluir o seu tratamento para câncer de colo do útero. Eu tenho pacientes, hoje, eu recebi, hoje todos os dias, ela concluiu a primeira etapa, tipo, maio de 2020, e ela retornou para concluir a segunda etapa do tratamento em janeiro de 2021. Aí, quer dizer, olha, o padrão ouro são 56 dias. Olha quantos dias. Terrível, né? Aí, quer dizer, qual a efetividade desse tratamento agressivo
a que a paciente é submetida, a demanda é crescente. E agora, com a pandemia, ficou tudo muito pior. Aí eu estava comentando agora no final com uma amiga, nós vamos ter uma reunião para falar sobre os indicadores, tem que organizar, né? A questão das planilhas, atualizar. Eu falei, gente, eu já estou apavorada, porque a gente sabe que a estatística, a questão da mortalidade, vai estar absurda, já era, vai estar muito pior. Dentro desse recorte de 1 ano de pandemia. Começando por aí, né? Começando por esse intervalo. Perfeito. Eu acho que se a gente for, então, para esse assunto da atenção primária, né? É impressionante como é estratégica a atenção primária, né? Enfim, tem que até tomar cuidado com o que você vai falar, né? Porque daqui a pouco sai professor do Cefet, defende o tratamento precoce, né? Não é nada disso, né? Mas assim, a atenção primária, gente, é onde você vai lidar, né? Me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Mas é onde você vai detectar e lidar com uma série de doenças que são comorbidades, né, para o Covid. É evidente que a gente está vendo pessoas também saudáveis adoecendo, ficando mal, né? Mas, assim, em termos estatísticos, né, o que vai saindo em termos percentuais, você tem lá aqueles fatores de risco, hipertensão, diabetes, né, que aumenta em várias vezes a mais, né? E você vê isso, e é uma pena que no Rio, nos últimos anos, a atenção primária foi tão desmontada, né? Porque, quer dizer, isso impactaria até na gestão, né, em termos de custo, gente. Quer dizer, se você tem a saúde da população, né, em geral, mais bem cuidada, né, índices menores de obesidade, dessas doenças todas mais sob controle, né, quer dizer, eu não sei, né, é difícil falar, mas a gente podia estar numa situação muito melhor, né, de menos pacientes graves e menos custo, né, menos necessidade de leito, menos tudo, né. Porque, por exemplo, a gente pega, né, algumas coisas são até contrassenso, né? Claro que pode ser problema de dados, né? Mas o que explica, de repente, a Índia, né? Quer dizer, ter uma quantidade pequena de casos com relação ao Brasil, né? É claro que deve ter uma subnotificação muito alta também, né? Mas não sei, né? A gente aqui tenta fazer algumas conjecturas, né? Você vê, é um país que, sem dúvida, até por ser muito pobre, né? Você tem um índice de obesidade menor, né? Você tem umas outras coisas que talvez ajudem, né? Enfim, dentro da gestão, e vocês falando desses tratamentos caros, né? Esses equipamentos, porra, oncológicos, gente, e muita coisa, se você melhorar a saúde da população, você evita chegar nesses tratamentos caros, né? O que vocês acham sobre isso? Fala um pouquinho mais também. Olha, por exemplo, nós temos Outubro Rosa, temos o Março Lilás, né, que é o mês de conscientização para prevenção do câncer de colo do útero. E o Outubro Rosa envolve o câncer de mama e o câncer de colo do útero. Agora, é saúde da mulher. Existe uma política de atenção só para essa questão de saúde da mulher. Temos a vacina contra o HPV para ser administrada em pré-adolescentes. Quando foi criada a vacina, o discurso era o alto custo. Dependendo do laboratório, variava de 3 a 4 doses e cada uma em torno de até R$600. Então, era inviável para a maioria da população, né? Agora, a vacina está no calendário nacional de imunização e o Ministério não consegue atingir a sua meta. São 2 doses, com intervalo de 6 meses, para meninos e meninas de 9 a 11, de 9 a 14, de 11 a 14. E por que não se alcança essa meta? E não precisa pagar, está no SUS. Entendeu? Assim, de acordo com o que se apresenta, você tem uma resposta. Então, hoje não tem custo para o usuário. Por que a gente não consegue alcançar essa meta? Aí existem várias variáveis, né? Existem muitas
muitas questões que giram em torno, que muitos colocam como justificativa, mas não tem a justificativa, a verdade é essa. E isso aí está relacionado com a atenção primária. O exame de preventivo, o kit, há um tempo, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, ou um pouquinho mais, kit para coleta de exame preventivo ginecológico, dava em torno de R$1 ou R$2, esse kit, né, do SUS. E é o exame que dá para fazer a detecção precoce, identificar a doença em sua fase inicial, que é quando ela tem 100% de cura. E não acontece. Você faz o exame, extravia o resultado, ou então a leitura não está adequada, entendeu? Não se consegue agendar o retorno para saber o resultado desse exame, para saber os próximos passos, não consegue inserir e dar sequência num fluxo para evitar que essa mulher agrave a sua condição, né, de doença e chegue ao serviço especializado, à unidade terciária ou quaternária, já com cuidados em fim de vida. Aí ela tem que colocar um catéter caríssimo para fazer quimioterapia, quer dizer, está tão debilitada que não tem acesso periférico, precisa fazer implante, né, no rim, para usar uma bolsa de nefrostomia. Se for bilateral, no distribuidor, até isso eu já descobri, que quando falta a gente não consegue, elas tentam se cotizar com a família, com alguma associação, eles cobram em torno de R$340, com desconto para pacientes do Instituto. A unidade dessa bolsa coletora. Se ela não tiver infecção, dá para ficar até 20 dias. Olha a situação. E você vê, nossa, é por isso que esses exemplos... Perdão, desculpa, achei que você tinha concluído, desculpa. Você falou do custo, vou falar algo mais caro. A maioria precisa fazer quimioterapia associada à radioterapia. O sistema de regulação está um pesadelo para liberar radioterapia no município do Rio. E é dividido em 2 etapas. A externa, que é a teleterapia, e a interna, que é a braquiterapia, que é a intracavitária. Por exemplo, tem um hospital que na Zona Norte, o paciente fez uma pesquisa e ela disse que o pacote de 25 ou 30 sessões de teleterapia é em torno de R$6.000. No mais barato, ela fez uma pesquisa. Mas que ia fazer um empréstimo porque ela não quer morrer, ela quer tratar. E no SUS ela não tem custo, mas ela entra numa fila de regulação, que a gente já discutiu muito esse processo decisório, descentralização, o que faz, como é que não faz, para ver o que a gente consegue com os gestores para modificar, melhorar, porque descentralizado já está, desde a década de 70, eu estudando aí a indústria 4.0, a gente lendo todo instante descobre isso. Quer dizer, como que você vai propor uma descentralização do que já está descentralizado? É o sistema de regulação que a gente tem hoje. E aí, como é que se faz? Com certeza. R$2 no kit, coloque ali as máquinas, né, para otimizar, dar mais precisão, mais agilidade na leitura, na liberação dos resultados dos preventivos, você vai ficar nessa situação fazendo parcerias com as clínicas privadas, oferecer um percentual de vagas para paciente fazer um tratamento, né, uma parte de R$6.000. Vai haver um ciclo de quimioterapia, sei lá, um carbotaxol, quer uma outra aí, quanto é que custa? Ela precisa fazer no mínimo 5 ciclos. Olha o custo. Aí vem os milhões, aí os bilhões que o Vinícius falou. Por paciente, né? Imagina, multiplicando isso aí. Se a gente tiver uma média de
60 pacientes por semana nessa situação, que precise desse tipo de tratamento. Multiplica. E é um caso de uma doença que já tem até a vacina, né? Então, quer dizer, você não precisaria ter esse custo, né? E um paciente internado na UTI sai centenas de milhares de reais, né? Facilmente, né? Um negócio muito caro, muito inviável, né? Legal, pessoal, muito bom. Gente, só para esclarecer, eu estou chamando mais eles porque eles são da saúde, né? O Vinícius não é mais, mas tem uma grande experiência, mas todos os outros que quiserem contribuir também, falar, são muito bem-vindos, tá? Estou, no caso, chamando um pouquinho mais eles porque são mais especialistas, tá? Mas quem quiser, fica bastante à vontade, tá? Bom, então, como eu já esperava, né? Vocês ilustraram de maneira perfeita aqui realmente essa figurinha da cadeia, né? Deram uma quantidade de detalhes fantástica, né? E é bem aquilo que eu falei. Agora, muita coisa que, como já foi vista, já foi discutida, a gente vai indo um pouquinho mais rápido, né? Aquelas perguntas de pesquisa. Você vê, esse trabalho mapeou, né? Uma quantidade ali bem reduzida de trabalhos, né? Quer dizer, se pegar a cadeia toda da saúde, né, você tem 3 trabalhos ali que se identificam como segmento farmacêutico e 5 que se identificam como healthcare mesmo, né, feitos ali em organizações de saúde. Pegando a cadeia, você tem ali 8 trabalhos, né, usando essas strings de healthcare, supply chain risk management, né. E aí, quer dizer, pegando a definição, né? Qual foi o processo para montar essa definição? Bom, foram, né, selecionados fragmentos de definições com base em determinados trabalhos e, com isso, construída a definição. Né? O processo de identificar, avaliar, mitigar e monitorar os riscos da cadeia de suprimentos, objetivando providenciar, prover, né, a melhor qualidade de cuidados possíveis, né, através da integração de processos na cadeia de suprimentos, com lucros sustentáveis, né, evitando a falta de suprimentos, valorizando profissionais, né, Healthcare and Clinical Engineering Professionals, né, valorizando os profissionais, considerando que ações locais podem gerar riscos para toda a cadeia de suprimentos, gerando, né, enfim, supply chain resilience, né, e redes, né, aquelas organizações altamente confiáveis, né, high reliability healthcare networks, né. Então, quer dizer, pessoal, foi a busca aqui de tentar fazer a definição mais completa possível, né, juntando todos esses construtos, né, todos esses conceitos aqui, né. Então, quer dizer, a definição mais completa que foi possível aqui, tentando incluir, né, o cerne do que seria realmente você, quer dizer, o que é, né, o que é uma gestão de risco em uma cadeia de suprimentos da saúde, né. Então, a busca é evidente, né, que pode ter melhorias, né, a partir daí você pode ter outras definições mais completas, né, que eventualmente preencham gaps que essa definição tem, mas dentro do que foi encontrado da literatura foi a primeira, né? Então, a partir daí, outros pesquisadores podem crescer, né, podem complementar, podem criar em cima dela, tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui, outra coisa bastante interessante, né, que acabou sendo um resultado bacana dessa pesquisa, foi achar os pilares desse gerenciamento de risco dessa cadeia tão particular, né? Então, aí a gente tem Supply Chain Risk Management, né, o gerenciamento da cadeia de suprimentos no geral, né, a resiliência em cadeias de suprimentos, né, o Supply Chain Management, né, o primeiro ali era gestão de risco, a engenharia clínica e esse conceito de High Reliability Organizations, né? Então, foi outra figura essa que acabou entrando na versão final do trabalho também. Aqui são as técnicas, né, que você encontra. Repara ali o CPFR que eu comentei, né? Tem apenas um caso, né? Muitos ali têm apenas um caso, né?
Survey, você tem uma quantidade grande, que são questionários, né, estudos em geral mais exploratórios, para te ajudar a criar o conceito, o diagnóstico, né, e efetivamente técnicas em que são mais usadas para, de fato, prover uma solução, né, repara que são bem poucos, né, redes neurais, que é usado para previsão, classificação, você tem 3 trabalhos, né, AHP, que é uma metodologia multicritério, você tem 2 trabalhos, né? CPFR, como eu já falei, 1 trabalho. Então, quer dizer, um campo ainda muito fértil, né? Programação matemática, 4 trabalhos. Então, um campo muito fértil ainda para você fornecer soluções e técnicas que ajudem, né? Opa, parei de compartilhar aqui, não era isso? Beleza, voltei. Então, seguindo aqui... aí outros achados, né, bem interessantes da pesquisa também, a grande maioria dos trabalhos, e aqui vocês vão ver, pessoal, que é evidente que não fecha 100%, por quê? Porque eventualmente o trabalho ele fala de mais de um dessas etapas, tá? Então, praticamente todos os trabalhos falam de alguma coisa de identificação de risco, né? De avaliação 70%, mitigação você já cai bastante, né? E monitoramento menos de 10%, né? Em termos de elos, né? É a mesma coisa, né? Também não fecha 100%, porque você tem trabalhos falando de mais de um elo, né? Mas a parte que é mais falada é do que seria equivalente ao almoxarifado, né? Com mais ali de 70%. Os outros, né? Fornecedores em geral é muito pouco, tá? É bem raro você achar qualquer coisa falando de fornecedor. Em geral é do OEM, né? Indo mais para o downstream, né? Por assim dizer, né? No jargão de cadeia de suprimentos. Bom, aí aqui a figura ficou pequena e de novo, é evidente que a gente não vai ficar detalhando isso aqui, né? Porque ia matar todo mundo de tédio, mas isso é um trabalho que acabou sendo bastante minucioso, né, de identificar riscos específicos dessa cadeia de suprimentos. É evidente que existem riscos mais gerais, tá? Mas foi um trabalho de identificação de riscos a partir desta literatura. Então, são riscos que estes trabalhos mencionam como fazendo parte de riscos da saúde, tá? Então, você tem riscos culturais, você tem recall drug recalls management, né? Quer dizer, um gerenciamento do recall de medicamentos, né? Alguma coisa desse tipo. Riscos de TI, né? Então, quer dizer, pessoal, de novo, provavelmente cada um desses riscos ele já dá um artigo, ele já dá uma dissertação, ele já dá um trabalho, né? Então, tem uma gama aí realmente muito grande, né? Você tem ali desperdício de sangue, né? Tem uns que são bastante curiosos, que eu nunca tinha ouvido falar, não imaginava que poderia acontecer, né? Você tem ali riscos relacionados a dejetos, né? Enfim, uma gama realmente muito grande, foi um mapeamento bem extenso, mas acabou sendo bastante recompensador, né, de ter esse resultado aí publicado, né? Acredito que pode servir de base para pesquisas bacanas que sigam, né, usem essa fonte e evoluam a partir dela, né? Tem mais alguns aí, essa tabela foi muito grande, né? Então você tem riscos de distribuição, de credibilidade, né? Que o Vinícius até falou um pouquinho aí dentro do processo de compras, riscos de preços, né? De relações, de qualidade, por aí vai. Aí, outra parte também bastante minuciosa do trabalho foi o mapeamento de KPIs, né? Então, quer dizer, dentro da literatura também, né, foi buscado mapear indicadores que ajudassem a lidar com esses riscos, avaliar esses riscos, né? Então, você tem também uma porrada aí, né? Tempo de aprovação de contratos, de materiais e de pessoal, alguns mais clássicos de logística, né, como order fulfillment, né? Então, alguns foram tirados de artigos científicos, outros vocês vão ver que foram tirados do SCORE, né, que ele é o Supply Chain Operations Reference Model, né, um modelo de referência para indicadores e processos de cadeias de suprimentos.
né, que pelo menos nessa versão 12.0, que foi a última que eu investiguei, já falava de SCRM, né? Se eu não estou enganado, foi a primeira versão do Score que mencionava, tá? Então, foi uma surpresa muito agradável para mim na hora da minha pesquisa ver isso, porque eu pensei, pô, se o Score tá já falando disso, então quer dizer, outra evidência de que esse tema que eu estou estudando está ficando muito relevante, né? E aí você tem alguns indicadores menos, né, referenciados, né? Vários aí vocês vão ver que tem uma referência, outros foram os experts, né, os especialistas que eu entrevistei, alguns muito mais referenciados, né, como satisfação do paciente, tá? Custos, né, e aí houve aqui uma tentativa de enquadrar as categorias ali do score, né, que é reliability, responsiveness, custos, né, enfim, por aí vai, tá? Uma gama grande aí, também é um estudo que enfim, né, serve de base aí para quem quiser fazer um trabalho de indicadores, né? De novo, dá para você pegar e fazer um trabalho sobre cada um desses indicadores, né? Identificar quais são os dados, identificar a periodicidade de cálculo, identificar, enfim, que riscos de fato cada indicador desse pode mitigar, né? Em que você melhora a gestão. Então, quer dizer, é um trabalho muito inicial, né? De revisão de literatura e que tem potencial de sair bastante coisa disso aí, tá? Bom, aí fechando aqui com algumas implicações gerenciais, né? E no artigo vocês vão poder pegar mais coisa, né? Que está mais detalhada lá no artigo, aqui são alguns tópicos um pouco mais gerais, né? E muita coisa vocês vão ver que a gente discutiu aqui, né? Os gerentes dessas cadeias de suprimentos, né? Eles lidam com esses dilemas reais, né? De você mitigar riscos, né? Do custo de você mitigar risco versus o custo da perda causado por esses riscos, né? E aí você cai de novo naquele trade-off, né? Se você, beleza, você pode querer reduzir a risco zero tudo, mas qual vai ser o custo disso, né? Todo risco precisa ser tratado da mesma maneira? Bom, no mundo ideal, com recursos infinitos, dinheiro infinito, profissionais infinitos, sim, né? Mas esse é um mundo que não existe, né? A gente vive num mundo que você tem que priorizar recursos, tempo de pessoal, né? Habilidades, expertises que você tem ali nas organizações. Então, quer dizer, isso é fora da realidade. Por isso que entram os processos de assessment, né? De indicadores, de você saber onde é que estão esses dados, né? De quais são os riscos prioritários, e para isso esse assessment ele tem que ser periódico, né? Você tem que estar sempre reavaliando isso, tá? Bom, de novo, né? Dizendo respeito, né? Sobre ali healthcare, né? Sobre a saúde. Os managers, né? Os gerentes, eles precisam considerar que minimizar custos, né? Não pode, de maneira alguma, resultar em um cuidado menor para os pacientes. De novo, é aquele exemplo que eu dei lá no início da aula, né? É o dono do restaurante que, para cortar custo, vende o fogão, vende a geladeira, né? Você não pode, de alguma maneira, matar a sua atividade fim, né? E é o que, infelizmente, acabou acontecendo, né? Se a gente pegar aqui o exemplo do Rio da atenção primária, né? Acaba sendo aquelas economias porcas, né? Que você economiza... digamos assim, economiza X e essa economia muitas vezes ela resulta em ordens de grandeza acima de gastos, né, que você vai ter com outros temas que a gente já discutiu aqui, com tratamentos que você poderia ter evitado aquele paciente ficar doente, né? Não só não evitou, como agora, em vez dele gastar X, ele vai gastar 100X, 1000X de custo do Estado, de custos, né? Do dinheiro suado aí do contribuinte, né? Então, pessoal, nesse sentido, né, quer dizer, seria uma consequência natural, né, e aí a gente pega algo que eu já tangenciei aqui em algumas aulas também. Investir, por exemplo, naquele conceito de torre de controle, né, que são ali as áreas que vão identificar processos, que vão coletar dados, que vão gerar indicadores, que vão aplicar métodos de ciências de dados para gerar soluções em tempo real, ou praticamente em tempo real, ou no tempo que for possível, né? Dependendo do volume de dados, da expertise, do equipamento, né? Mas, de novo,
né, uma das conclusões é que esse conceito de torre de controle, ele poderia muito bem se encaixar dentro de cadeias de suprimentos da saúde, para fazer previsão, para fazer controle de custos, a sua otimização de compras, né, e de forma, né, automática, ou quase automática, né, automatizar o que fosse possível. A gente em outras aulas já falou aqui de uma central única de dados, né, bancos de dados que se falassem, né, imagina se de alguma maneira, né, quanto estudo clínico, e não só estudo clínico e de gestão você poderia fazer se você tivesse uma base única de dados, né, de prontuários, de demanda por hospital, né, em níveis diferentes de granularidade, né? Você poderia ter por hospital, por bairro, por município. Porra, imagina, gente, isso ia dar dezenas, centenas de teses, né, dissertações. Quer dizer,